Sabe quando uma briga na internet por causa de um suplemento acaba revelando uma questão muito mais profunda? É sobre isso que a gente vai falar. A discussão expôs uma dúvida fundamental. Afinal, quem tem autoridade para dar conselho de saúde? O que começa como um bate-boca online nos leva a um debate super importante sobre os limites de cada profissão e, claro, sobre a nossa segurança. Vamos entender como essa treta toda é, na verdade, a ponta de um iceberg. E tudo começa com essa frase aqui, que já dá o tom da coisa. Essas são as palavras de um autor descrevendo a reação de um advogado depois de um simples questionamento técnico. Com essa frase, a gente já é jogado direto no meio de uma confusão bem tensa. Tá, mas quem são as figuras centrais dessa história? Bom, de um lado tem um autor, que manja de farmacologia. Do outro, um advogado que estava promovendo um produto de saúde. E o palco dessa briga toda? Uma transmissão ao vivo no YouTube. Foi lá que o negócio pegou fogo de verdade. E o que deu início a tudo isso foi um detalhe técnico. Pode parecer pouca coisa, né? Mas a diferença entre um produto ser registrado e ele ser aprovado pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora, é gigantesca. E entender isso é a chave para toda essa polêmica e principalmente para proteger quem consome esses produtos. E é exatamente aqui que a briga pessoal vira uma questão profissional muito maior. Essa situação toda força a gente a pensar: quais são os limites? Onde termina a área de um profissional e começa de outro? Pensa bem, quando um profissional que a gente respeita, como um advogado, resolve indicar um produto de saúde, que regras valem? Onde que a opinião pessoal dele termina e onde começa algo que pode ser considerado uma prática indevida de outra profissão? É uma linha muito tênue e perigosa. A resposta do autor é bem direta, para não dizer outra coisa. Ele usa essa expressão "ninguém na fila do pão" para deixar claro que uma especialidade não se transfere para outra, ou seja, ser um expert em direito não te dá a qualificação para dar pitaco na área da saúde. E essa, segundo ele, foi a linha que o advogado cruzou. A partir daqui, a conversa muda de patamar. A gente sai do campo da ética profissional e entra de cabeça no território da lei. O autor não fica só na crítica, não. Ele começa a construir um argumento jurídico mesmo, citando artigos do Código Penal contra as ações do advogado. Pois é, o autor não tá de brincadeira. Ele não só critica, como aponta possíveis crimes que estão lá previstos no nosso Código Penal. Mas, que crimes seriam esses? Vamos dar uma olhada no que ele levantou? O autor sugere uma espécie de escada de possíveis infrações. Começa com o exercício ilegal da profissão, que pode evoluir para curandeísmo e chegar até no charlatanismo. Vamos ver o que cada um desses termos significa na prática. O primeiro ponto é o artigo 282 sobre o exercício legal da medicina. A lei aqui é bem clara. Se alguém, não importa a profissão, começa a agir como médico, dentista ou farmacêutico sem ter o diploma e a licença para isso, está cometendo um crime. A grande questão é: recomendar um suplemento com promessas de tratamento já é cruzar essa fronteira? Depois vem o curandeirismo, previsto no artigo 283. A palavra soa meio antiga, né? Mas a lei se aplica perfeitamente ao mundo digital de hoje. Basicamente, é o ato de indicar ou prescrever qualquer substância, usando palavras ou qualquer outro método, sem que haja comprovação científica. É a lei proibindo que se promova curas sem base na ciência. E por último, o charlatanismo, do artigo 284. Esse aqui foca na promessa de uma cura secreta ou infalível. Sabe aqueles anúncios do tipo "a cura que a indústria farmacêutica não quer que você saiba"? Então, a lei existe justamente para impedir esse tipo de promessa milagrosa e proteger as pessoas de falsas esperanças. Mas, veja bem, para uma acusação legal dessas ter força, ela normalmente se apoia em outra coisa: a falta de prova científica. A lei protege a saúde pública com base no que a ciência diz. Então, vamos sair um pouco do Código Penal para entrar no mundo rigoroso das evidências científicas. E aqui a gente volta para o ponto que começou a briga toda. Olha bem para essa diferença. De um lado, o registrado é tipo um carimbo burocrático. Diz que o produto existe e que a fábrica segue umas regras básicas. Só. Do outro lado, aprovado, aí a história é outra. Significa que o produto passou por testes rigorosos que provaram que ele é seguro e que funciona mesmo para aquilo que ele promete. Confundir essas duas coisas é o caminho mais curto para enganar alguém. Diante disso tudo, o que o autor cobra é bem simples e direito. Se o produto faz tudo isso que você diz, cadê as provas? Onde estão os estudos científicos sérios? A lógica é clara.
Promessas extraordinárias exigem provas extraordinárias. E que tipo de prova é essa? Definitivamente não é um depoimento no YouTube. É o que a gente chama de padrão ouro da ciência. São ensaios clínicos com milhares de pessoas, estudos publicados em revistas científicas de peso, relatórios de segurança. Como dá para ver aqui, é um caminho longo, difícil e caro. E é isso que separa uma promessa de marketing de um tratamento de verdade. Certo, a teoria a gente já entendeu, mas como é que a gente pode usar isso tudo no dia a dia para não cair em cilada? Essa disputa toda, no fim das contas, nos ensina a identificar uns sinais de alerta bem claros. O autor propõe um teste de lógica que é genial de tão simples. Se um produto é a cura revolucionária para um problema que afeta milhões de pessoas, por que ele seria vendido só num site escondido e não estaria em todas as farmácias do mundo? Por que o inventor não teria ganhado um prêmio Nobel? É uma pergunta que já desmonta muita promessa exagerada por aí. Então, partindo desse teste de lógica, quais são os sinais de alerta que devem acender aquela luzinha vermelha na cabeça de qualquer um antes de comprar um produto que parece milagroso? Vamos lá, os principais red flags são esses aqui. O produto só vende pela internet ou telefone, quem promove não é especialista da área da saúde, a propaganda fala em cura revolucionária ou milagrosa e, o mais importante, não existe nenhuma evidência científica clara e acessível. Se você vir esses sinais juntos, desconfie, e desconfie muito. E para fechar, o autor deixa essa reflexão aqui que é bem forte. Suplementos podem até ter o seu lugar, mas a base da nossa saúde como espécie sempre foi e sempre será um estilo de vida saudável e não um monte de pílulas. É um jeito de lembrar que o básico, na maioria das vezes, é o que realmente faz a diferença. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é crucial para a era em que a gente vive, a era dos influenciadores. Nesse oceano de informação sobre saúde, como é que a gente decide em quem confiar? A linha que separa marketing, opinião pessoal e conselho profissional qualificado está cada vez mais borrada. E saber diferenciar uma coisa da outra é essencial para proteger o nosso bem mais valioso.